Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou responder as dúvidas que vocês têm sobre morar num lugar que tem época de furacão, inclusive já começou aqui na Flórida, de junho até novembro a gente está em época de furacão, onde recentemente teve alerta de tornado e as pessoas puderam ver tornados se formando aqui na Flórida, e um lugar onde as pessoas podem utilizar arma, todo mundo pode ter arma aqui. Então estão preparados? E aqui eu também vou falar das 5 cidades mais perigosas para morar nos Estados Unidos, e aí, se você for morar aqui, já tome cuidado, tá bom? Então vamos lá, gente. Sobre tornado, vamos falar sobre isso primeiro, porque recentemente nós tivemos aqui um episódio de tornado, muita gente filmou, tirou foto, eu vi que teve muitas reportagens no Brasil falando da formação do tornado aqui em Orlando, né? Todo mundo ficou muito preocupado, começaram a receber alertas nos celulares, e isso é muito comum aqui, gente. Tudo que acontece, assim, que a população tem que tomar cuidado, a gente recebe um alerta no celular falando o que está acontecendo. Então, a gente recebeu, né, falando que estava tendo tornado e qual a região. Bom, gente, a Flórida é o lugar onde tem o maior índice de episódios de tornado dos Estados Unidos. Pois é, gente, estou no lugar onde tem mais episódios de tornado. Mas não se preocupem, né? Aqui, diferente de alguns outros lugares que tem tornado, é que os tornados aqui são bem fracos, então eles não chegam a tocar o solo, né? Eles são formados, né? Inclusive, tem muita gente que tirou foto dele, eles conseguiram ver realmente o tornado sendo formado na semana passada aqui na Flórida, mas de novo, ele é fraco e aí ele não chega a tocar o chão. Diferente de Oklahoma, que aí é a primeira cidade, gente, que eu não moraria nunca aqui na minha vida mesmo. Para mim é a mais perigosa, porque lá realmente tem tornado e os tornados são muito fortes. São aqueles tornados que tocam o chão e eles arrancam casa, leva tudo que vê pela frente, né? Eles são mais perigosos até que o furacão, porque o tornado ele vai num lugar só e por onde ele passa ele vai arrancando mesmo, e é uma coisa assim que não tem previsão, né? Ó, aconteceu agora e aí aparece o tornado, não é como o furacão que eles têm um estudo, eles conseguem ver com muita antecedência quando o furacão tá chegando. Inclusive a gente tem uma amiga americana que hoje mora aqui em Orlando, mas ela morou parte da vida dela em Oklahoma, e ela disse que ela saiu de lá, ela e a família dela, um dia quando eles acordaram. Olha só, eles sabiam que estava tendo alerta de tornado, mas não sabiam que estavam tão perto deles. Eles acordaram um dia, saíram da casa deles e 2 casas ao lado já não tinha mais o bairro, a rua. O tornado passou e levou tudo e eles ficaram. E aí a família falou assim, não, a gente precisa ir realmente embora. E eles vieram para Orlando. Então, realmente, gente, primeiro lugar, não morem em Oklahoma. Lógico que assim, tem algumas cidades lá que o índice é menor, né? Se você tiver que ir morar nesse lugar, ou ir a trabalho, né? Ou for enviado para lá, dá uma pesquisada antes qual o melhor lugar para você ficar. Inclusive, gente, o filme Twister, né, que é um dos filmes mais famosos que relatam mesmo essa experiência de tornado, foi gravado em Oklahoma. Bom, e esse filme ele foi tão famoso na época, né? Ele chamou tanta atenção que até pouco tempo atrás ele tinha uma atração na Universal Studios aqui de Orlando. E, gente, eu achava um máximo essa atração. Fiquei muito triste quando eles tiraram, mas lá você conseguia participar, você via como que era a formação de um tornado, e a vaquinha, aquela famosa vaquinha do filme que passa voando na frente do carro, ela também passava voando, assim, a gente conseguia ver ela. Era muito legal essa atração, mas não existe mais. E uma curiosidade do filme é que a cidadezinha que foi gravada, a parte quando o tornado passa, que o nome, se eu não me engano, é Vaquita, ó, vaca. Essa cidade, a parte antiga dela, foi destruída todinha pela equipe do filme para poder mostrar como que era o pós-tornado. Então, tudo que a gente viu no filme, realmente eles destruíram para a gente ver como que seria. E por falar em pós-tornado, agora a gente vai falar de furacões, né? Eu já vivenciei muito dessa experiência de furacão aqui na Flórida. Inclusive, eu fui um ano numa cidade litorânea para ver o pós-furacão. Eu fui para fazer uma matéria para uma revista, e aí o Guilherme foi comigo, a gente foi para gravar a matéria. E eu nunca vi nada parecido, assim, eu vi casas realmente no chão, foi uma coisa muito forte, sabe, muito triste, a força mesmo do furacão.
A parte boa é que o furacão, como eu falei, o governo, eles sabem com muita antecedência quando o furacão tá chegando. Então a gente sabe assim com semana. A gente tem um aplicativo que a gente vai acompanhando o furacão, aonde ele tá passando, em que cidade, qual a velocidade, tudinho. Então, quando esse furacão chegou nessa cidade litorânea, as pessoas já sabiam, então todas já tinham sido, a cidade toda já tinha sido evacuada até o furacão chegar. Só que ele chegou, gente, em categoria 5, ele chegou o mais forte possível. Ele fez ondas gigantescas. E aí o que acontece? A cidade que eu fui, ela era abaixo do nível do mar. Então o mar fez ondas altas e aí cobriu as casas, né? Foi uma destruição assim enorme, né? Mas o que acontece com o furacão? Ele é formado na água e quando ele vai chegando perto da terra, ele vai perdendo força. Como a gente está em Orlando, a gente está bem no centro da Flórida, né? Então a gente está no meio, tem muita terra para lá, muita terra para cá e tem o litoral. Quando o furacão pega o litoral, a gente já sente aqui a chuva, é muita chuva. E aí, quando ele vai se aproximando da terra, ele começa a perder força. Então, geralmente, quando o furacão ele chega na Flórida, ele já tá bem mais fraquinho, né? Então, a gente vê, assim, muito vento, às vezes tira uma telha, né, de uma casa, derruba, assim, poço de gasolina. Eu já vi vários, assim, caírem, né? Mas as casas, no geral, né, me perguntam, Duda, mas como é que eu vou comprar uma casa aí? Aí tem furacão, a casa vai sair voando, gente. Na realidade, não. As casas já estão super preparadas para isso. As novas, então, gente, não acontece nada. A minha casa, ela é terceira geração. Ela já não é tão nova, mas ela também não é tão velha. Ela já tá preparada para o furacão. E quando o furacão passou aqui a primeira vez, que foi o Irma, a gente não conseguia escutar de dentro de casa o furacão, né? A acústica da casa já nem escutar o barulho eu escutava. A gente tinha que abrir a porta pra gente escutar. E assim, gente, é um vento contínuo. Você vê as árvores, elas ficam deitadas, elas não balançam, porque é um vento tão forte que deixa elas deitadas, assim. Então, quais são as cidades que sofrem mais com o furacão? São com certeza as cidades litorâneas, né? Miami já sofreu muito por conta disso também. Então, assim, tudo que fica perto do mar sofre mais, né? Mas lembrando, gente, a gente sabe com muita antecedência, começou agora em junho, né, essa temporada, a gente tá vendo que já tem bastante tempestade tropical sendo formadas no mar, então até novembro aí a gente tem possibilidade de ter furacão e se tiver eu vou mostrar e falar aqui pra vocês, tá bom? Bom, se vocês estão gostando do vídeo, já curte aí, se inscreve no canal. E agora vamos falar sobre viver num país onde as pessoas podem ter arma em casa. E, gente, isso existe desde o século XVIII, que o porte individual de arma é garantido pela Constituição americana. Então, é um direito do americano de poder ter arma em casa, né? Lembrando que, assim, cada estado tem suas regras. Então, se você vai morar nos Estados Unidos, sugiro que você veja a regra, né, de cada estado para saber como que funciona o armamento de onde você vai morar. Para você poder usar arma, você precisa ter uma licença. Tem alguns estados só que você não precisa ter licença, que é Arizona, Alaska, Vermont. Ai, gente, Vermont, meu sonho passar o Natal nesse lugar, é maravilhoso. E o Wyoming, são esses que você não precisa ter licença para utilizar a arma, o restante todos você precisa. Eu não vou falar se eu sou a favor ou se eu sou contra, porque esse assunto é bem polêmico. Mas eu já fiz até uma matéria falando sobre isso para um canal de televisão. Eu vou ver se eu consigo essa matéria para colocar aqui para vocês verem como que é a realidade aqui, como que funciona realmente. Aqui vou falar de Orlando, tá, gente? Orlando é um lugar que você escuta muito pouco falar que alguém foi assaltado à mão armada, né? Gente, eu acho que nesse tempo que eu tô dos Estados Unidos, eu ouvi isso umas 3 vezes. Inclusive, assim, a gente teve um episódio há 2 semanas atrás num mall aqui, num shopping, que teve uma discussão de adolescentes, de gangue, sei lá eu, e aí o menino tirou a arma dentro do shopping e apontou para o cara que eles estavam brigando. Isso, gente, é muito difícil acontecer, mas acontece, né? Infelizmente. E foi dentro de um shopping. Mas eu escutei isso, mas acho que uns 3 episódios, assim, nessa região que envolvia a arma. Gente, eu tô aqui há 5 anos, né? Eu acho que é muito pouco. Dificilmente você vai escutar alguém falando aqui, eu fui assaltado. No Brasil, meu marido foi assaltado várias vezes com mão armada.
Eu já falei um pouquinho da minha história, assim, com meu pai. Eu perdi meu pai por causa de um assalto no mercado que ele tinha, e a pessoa tinha arma e atirou no meu pai. Então, assim, no Brasil isso é muito mais comum você ouvir, com certeza, né? Aqui não. E você vê que muita gente possui armas aqui na região. E recentemente eu conversei com o Rodrigo, é um amigo meu que trabalha com essa parte de licença, de tirar arma, ele dá aula também, ele fez curso na SWAT, e ele me falou que de que 10 carros na Flórida, 8 carros têm armas, as pessoas realmente andam armadas. Quando eu fui fazer a entrevista, eu lembro que a gente foi fazer entrevista com algumas pessoas na rua, e eu fui falar com uma mulher, né, se ela era a favor de arma ou não, e ela falou, eu sou a favor, quer ver a minha? E tirou a arma dela da bolsa. Eu fiquei assim, em choque. Eu tinha pouco tempo de América, eu falei, meu Deus do céu, ainda a arma dela era rosinha, tinha umas flores, assim, eu nunca vou esquecer dessa cena. E pra mim eu fiquei assim, nossa, eu congelei, né? Mas um estudo fala que 42% das famílias americanas têm pelo menos uma arma em casa. Então é muito mais difícil você ouvir falar que um bandido invadiu a casa de alguém, porque essa pessoa pode estar armada e os bandidos sabem disso, né? Então é muito difícil você ouvir falar nisso. E assim, gente, existe uma punição muito severa para quem usa a arma de forma errada. Se você só tira a arma em público, você tem uma punição. Se você tira e atira para o chão, em qualquer lugar, você tem outra punição. Tem punições até de perpétua, só de você utilizar a arma de uma forma errada, sem atingir a pessoa. Então, assim, a punição aqui é muito severa. E eu acho que até por isso que existe uma ordem, né? A certeza da punição é muito certa aqui. Então, as pessoas não usam de forma, assim, inconsequente. Lembrando, gente, tem pessoas que usam, né? Infelizmente. Em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui. Mas o fato de eu morar num país onde as pessoas podem ter arma em casa não faz com que seja um lugar perigoso, né? Eu me sinto super segura aqui. Inclusive, assim, eu saio à noite em casa, de casa, uso o celular na rua, faço live, assim, direto na rua, e eu nunca fui assaltada, nunca pegaram nada de mim, eu nunca vi ninguém apontar arma pra ninguém aqui, ao contrário do Brasil, que eu vi várias vezes. Mas sobre esse assunto a gente vai fazer um vídeo mais aprofundado com pessoas que realmente sabem desse assunto, e aí vai esclarecer mais as nossas dúvidas, tá bom? E agora vamos para as 4 cidades mais perigosas, né, de viver nos Estados Unidos. Na verdade eu falei 5, mas a primeira é Oklahoma, que é muito perigoso por conta dos tornados. A segunda é a New Orleans, é a cidade mais perigosa dos Estados Unidos. E é um lugar, gente, super bonito, é muito conhecido pelo carnaval, eles têm festas muito grandes lá, mas é considerada a cidade mais perigosa. Então tem que ter muito cuidado. Gente, essa cidade é gravado vários seriados mega famosos. Então é uma cidade assim que você pode ir, pode passear, mas tem que ter muito cuidado para andar lá, principalmente à noite. Então, cuidado com essa cidade se você pretende morar nos Estados Unidos. E aí depois tem Detroit, que também é uma cidade muito perigosa, um dos maiores índices de homicídio do país. Depois São Luís e Baltimore. Essas 4 cidades, elas são consideradas as cidades mais perigosas porque tem o maior índice de homicídios. Bom, se você pensa em morar nos Estados Unidos, leve em consideração o que eu falei dessas 4 cidades, né, com relação ao homicídio. Gente, se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscrevem agora, já ative o sininho para vocês receberem sempre os vídeos que eu faço, tá bom? Bom, e são essas as cidades que são perigosas para morar nos Estados Unidos. Essas 5 eu não indicaria. Se você quer vir para os Estados Unidos, estuda bem a região para onde você vai, que realmente tem lugares incríveis. Eu vou fazer um vídeo falando das melhores cidades para se viver nos Estados Unidos, e Orlando com certeza vai estar, porque aqui é realmente maravilhoso, mas vou falar das outras 4 cidades que vocês vão gostar bastante se morar aqui nos Estados Unidos. São cidades seguras, que tem muita coisa para fazer e que para imigrante é bacana também por conta de trabalho e tudo mais. Então, se vocês querem ver esse vídeo, já curte aqui e comenta o que vocês querem saber dos Estados Unidos para eu fazer vídeo para vocês. Se vocês não me seguem no Instagram, me sigam lá, que vocês vão conseguir ver meus stories do dia a dia. Eu sempre mostro os Estados Unidos para vocês poderem ir acompanhando, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!